Pessoal, sobre as figuras de retórica, eu preparei aqui direitinho algumas representações de alguns versículos que mostram claramente onde elas estão. Que a gente não precisa recorrer tanto aos textos, tá? Eu vou direto nelas, que aí vocês vão entender, porque mostrando o versículo em que se aplica uma regra dessa, você vai compreender tranquilamente. O texto você lê em casa. Vamos lá. Primeira, figura de retórica aqui. Começa com a metáfora, tá? Metáfora, uma definição que eu peguei aqui, ó. Então vamos aqui no meu estudo. Figura de linguagem que há uma transferência do significado de uma palavra para outra. Transferência de significado, principalmente isso. Por meio de uma comparação não explícita. Veja só. A metáfora, para mim, a metáfora por excelência. Isso aqui, se você não entender, pode ir para o hospital que tem um problema. Veja só. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando disse o caminho, ele não é uma avenida, ele não é um beco e ele não é uma estrada. Tá certo? Por que ele diz que ele é o caminho? Porque o caminho é o que possibilita você sair do ponto A e chegar ao ponto B. É um caminho. Então Jesus diz, a mesma lógica que se aplica ao caminho, à estrada, tá certo? Ao beco, ela se aplica a mim em relação a Deus. Como é que você chega a Deus? Através de mim. Eu sou o caminho. Se não entrar por mim, não chega. Tá? Então, a metáfora é uma transferência de significado. O que significa o caminho, para quem trilha por ele foi colocado, aplicado a Cristo. Eu sou o caminho. Pegou o significado do caminho e transferiu para ele. Ele fala de mim não a outro. Fala de mim não a outro, maravilha. Então, a Bíblia usa, quando você faz uma leitura literal da Bíblia, só para reforçar aqui, não é literalista. Literalista é você dizer que Jesus, em algum momento, Jesus foi uma autovia, os carros passavam por ele. Não, Jesus está usando uma metáfora, só isso. Você é uma figura de linguagem para ampliar, né, a sua explicação, melhorar a sua explicação. Metonímia, figura de linguagem em que um objeto é designado por outra palavra que se refere a outro, por existir uma relação entre ambos. Quando se acende a luz, por exemplo, na verdade, se aperta um botão. Então ele fala, olha, quando você relaciona, por estarem ligados, terem alguma relação entre eles, em vez de você usar aquele que seria o mais lógico, você usa o outro, mas não causa problema no entendimento. Você não acende a luz, você aperta um botão que aciona a energia elétrica que chega na lâmpada e então ela acende. Alimentada pela energia elétrica, ela acende. Mas você fala diretamente, você corta todo aquele caminho e fala, vou acender a luz. Então, não há problema nisso. Você praticou uma metonímia aí. Onde tem uma metonímia? Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Que situação é essa aqui? Quando há a situação do rico e Lázaro, o rico pede para Lázaro molhar o dedo, pôr na língua dele, que ele estava numa tribulação terrível, né? Aí Abraão diz que há um abismo entre eles, não é possível. E aí no último recurso ele pede para Abraão voltar e falar com os irmãos dele. Que os irmãos dele vai ser tão ruim que ele fala, o inferno já está desse jeito, se vier aquela cambada para cá vai ficar pior. Então ele pede para os caras irem para o outro lado. Ele não trazer eles para cá, né? Exatamente, vamos para o outro lado, já estou na tormenta aqui, me deixa sozinho pelo menos, vamos para o outro lado. E aí Abraão diz, tem Moisés e os profetas. Ele não está dizendo que está Moisés e os profetas sentados lá no lugar, dando explicações, todos juntos. Principalmente que seria anacrônico. Um está numa época, outro está em outra. O que ele está dizendo? O texto. A Sagrada Escritura. Ele substituiu, em vez de dizer, tem a lei, tem a Bíblia, ele diz, tem Moisés e os profetas. Né? Que nem você diz, eu vou ler Rui Barbosa. Você vai pôr o Rui Barbosa deitado em um lugar e vai ler Rui Barbosa? Não, você vai ler o texto de Rui Barbosa. Então, exatamente. Mas para ficar claro, você vai dizer, eu vou ler um livro. Harry Potter? Quem? Não, eu vou ler Rui Barbosa. Ou seja, eu vou ler, mas vou ler coisa que preste, não lixo. Tá? Eu vou ler coisas boas, coisas que vão ser úteis para mim. Sinédoque. Tropo fundado, tá certo, na relação de continuidade, aqui consiste em tomar a parte pelo todo. Pagar tanto por cabeça, por exemplo. Você paga por cabeça, então você está almoçando com pessoas decapitadas? Não, você está almoçando com pessoas com o corpo inteiro. Só que quando se diz pagou por cabeça, ou seja, inclui o estômago, inclui tudo. Então pagou por cabeça, né? Você usou uma sinédoque. Onde tem uma sinédoque? 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, olha o cálice, está falando do líquido do cálice.
mas você usa só o cálice já é suficiente, né? Então você bebe do cálice, você não vai derreter o cálice beber, você vai beber o conteúdo dele. Antropomorfismo, para mim, é assim, o antropomorfismo e o antropopatismo são as figuras mais importantes dentro da Sagrada Escritura. Se você não entender elas, fica difícil para você ler a Bíblia, tá? Antropomorfismo. Antropo, tá? E morfe, tá certo? Transformar. Forma de pensamento ou conceito que atribui a Deus. Se você não entender isso aqui, a Bíblia Sagrada vira um enigma. A deuses ou a seres sobrenaturais, maneiras de agir, sentimentos e pensamentos característicos dos humanos, né? Conceito, ponto de vista, doutrina filosófica que busca compreender a realidade através da atribuição de qualidades e comportamento humano a seres divinos ou a Deus, ok? Antropomorfismo. Olha o antropomorfismo onde é que está aqui, ó. Êxodo 24:11. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. A sua mão? Deus tem mão. Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem olhos, Deus se sente em algum lugar, tá certo? Porque ele tem um trono. Deus tem pés porque ele põe o pé em cima da terra, que é os 6 cabelos. Então, toda essa transformação não é aquilo ali. Nós não conseguimos fazer um estudo ontológico sobre Deus. O que é um estudo ontológico? Estudar a coisa por si mesma. Eu consigo fazer um estudo ontológico de um copo de plástico. E aí vai petróleo, tudo que tem aqui. Sobre Deus, não. Na palma das minhas mãos, Deus gravado também. Gravado, a palma das minhas mãos. Então, como eu não consigo fazer um estudo ontológico sobre Deus, estudar Deus em si mesmo, que eu não tenho essa capacidade, eu tenho que trazer Deus para cá. Eu tenho que trazer Deus da glória, do infinito, a luz inacessível, como diz Tiago, para a minha luz fraquinha aqui. Minimizar Deus. Minimizar Deus, trazer Deus para cá para poder entender alguma coisa. O que eu digo? Eu antropomorfizo Deus, eu faço Deus como se fosse um ser humano. Mas Deus, ele está, por exemplo, como é que um Deus que tem um corpo finito, limitado, está em todo lugar ao mesmo tempo? Tá certo? Então, são conceitos que fogem à nossa possibilidade. Então, é melhor a gente tentar fazer Deus como se fosse um homem para poder entender alguma coisa dele. Aí diz que ele tem mão, tem olhos, tem boca, mas são linguagens humanas, limitadas, falhas, para falar acerca de um ser perfeito e infinito. Mas o é sempre usado em questões de divindades? Sempre? Não, sempre não. Ele é aplicado em outros, principalmente por outros autores, né? O antropomorfismo, por exemplo, ele aplica aos deuses, de modo geral, a seres espirituais, né? E tem uma confusão, porque tem um outro recurso que também antropomorfiza seres animados, fazendo deles como se fossem seres vivos. Mas eu acho que já entra em outra linguagem, tá? Mas uma comparação. Ele lida com aqueles seres como se fossem seres vivos, e tipo transformando eles num ser. Por exemplo, hoje os desenhos animados fazem isso toda hora. Eles pegam animaizinhos e colocam em formas humanas. É uma forma de antropomorfismo. É pegar um ser de um outro mundo animal, de uma outra espécie, e dar a ele uma delineação humana, como se ele caminhasse como um homem e tal. É antropomorfizar outras coisas. Tem que trazer para a nossa realidade. Aí quando traz para a nossa, uma coisa que não é da nossa, e coloca como se fosse um ser humano, antropomorfizou ela, né? Antropopatismo. Veja, antropopatismo também é fundamental. A atribuição, sem o antropopatismo, a Bíblia teria contradições. A Bíblia teria contradições. Não tem porquê, porque essa linguagem é aplicada. E quando você não entende a aplicação dela, você não entende certos textos. Antropopatismo, a atribuição de um sentimento humano a Deus. Todavia, há certos sentimentos de Deus que são próprios somente dele e não das criaturas. Por exemplo, aquilo que a gente falou do prognosco, pré-conhecer. Só Deus pré-conhece. Só Deus sabe do futuro. Só Deus é eterno. Então, quer dizer, essa característica é peculiar. Ninguém recebe dela. Ninguém tem acesso a ela. Só Deus tem ela. Tá certo? Essas palavras humanas, mesmo que inspiradas, permanecem humanas e não são suficientes para explicar o que a divindade sentiu quando se diz que ele se arrependeu. Então, quando eu digo que Deus se arrependeu, eu estou aplicando a Deus um sentimento e usando palavras humanas que não expressam aquilo que Deus de fato sentiu. Eu estou falando de Deus na linguagem de Deus. Eu estou falando de Deus na minha linguagem. Então, falando de Deus na minha linguagem, certamente está insuficiente. Certamente está aquém daquilo que seria necessário. E aí,
colocando aqui, ó, Gênesis 6:6 e Números 23:19. Olha que complicação. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. Beleza, Gênesis 6:6. Ó, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não se confirmaria? Ok, então você tem os dois textos, aparentemente contraditórios. Eles só seriam contraditórios se você não entendesse o que é linguagem antropopática. Aí eu peguei aqui no estudo um pouco acerca desse termo, arrependeu-se aplicado a Deus, principalmente lá em Gênesis 6:6. E eu cheguei à palavra hebraica nahan. Aí eu peguei as definições de nahan. Tem aqui, ó, respolegar e gemer. É um verbo cal, que é uma categoria de verbos. Rugir como leão. Gemer, referindo-se ao sofredor. Ira, ou a ira do rei, por exemplo, em outros lugares que é aplicado. E aí você pega o arrepender-se de números, que no caso, seria um arrependimento em decorrência de um erro. Então, para um termo, você tem a palavra arrependimento para os dois, por causa da tradução. A tradução não tem todas essas nuances. Aquilo que eu falei para vocês sobre o problema da tradução do grego para o português em relação à palavra amor. Em português, amor é amor. Acabou. Amor, caridade. Fica nessas aí. Mas no grego, você tem pelo menos 3 palavras para amor. Cada uma com um tipo de amor diferente. O amor eros, ágape e filéu. Então, o amor eros é amor erótico entre seres humanos. O amor ágape, que é em relação a Deus. E o amor filéu, que é nos relacionamentos filiais. Né? Então, pai, filho, amigos, tal. Então, 3 palavras. E no português é uma só. Então, quando você... É só o contexto que vai dizer o que ela é. Então, a definição certamente vai falhar. A mesma coisa a palavra arrepender-se. Ele pega nahan e pega outros termos arrepender-se e põe tudo arrepender-se. Então, o arrependimento ali está caracterizado de uma forma, aqui de outra. Ali, como eu coloquei, o nahan, lá de Gênesis 6:6, é, na verdade, um suspiro. É, na verdade, não em decorrência de um erro, mas uma frustração. Eu dei todas as possibilidades. E olha só como eles estão me pagando. É como se ele resfolegasse. Olha só, né, que porcaria que eles estão fazendo. Então... É mais profundo, né? Porque ele já sabia que o homem ia pecar. Já sabia, exatamente. Que ele ia se arrepender também. Já estava tudo previsto. Agora o que acontece? Quando você parte para o Números 23:19, o que ele está atacando ali? Que Deus não se arrepende. Ou seja, Deus não comete estes erros que os homens cometem para depois ter que voltar atrás. Ele já conhece de antemão. Então, Deus não se arrepende, ou seja, Deus não entra nesse tipo de erro que os homens cometem. Quando é dito que Deus se arrepende lá em Gênesis, Deus está decepcionado. Quando é dito que Deus não se arrepende em Números, diz Deus não comete erros. Exatamente, só que as duas são ditas no português arrepende-se. Só que se você não for mais profundo no original, você não vai encontrar essas nuances, essas diferenciações, que são fundamentais. Prosopopeia, figura de linguagem, através da qual são atribuídos sentimentos, comportamentos, ideias humanas aos seres inanimados. Uma prosopopeia. É quase um antropomorfismo de coisas, de objetos, mas é atribuído sentimentos a eles. A prosopopeia. Personificação, discurso repleto de palavras descontextualizadas ou empregadas de maneira errada. Discurso empolado. Prosopopeia, onde tem? 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como se ele estivesse falando com a morte. E aí, se a pessoa mergulhar muito nessa ideia, ela vai dizer que existe um ser, olha o literalista aí, existe um ser chamado morte, que tem uma foice, uma capa... Até bonita, né? A roupa dele, aquela capa preta, né? E aí ele vem ceifar, né, a vida das pessoas. Mas, na verdade, é uma linguagem, uma figura de linguagem, prosopopeia. Está atribuindo uma característica humana de modo que ele pudesse dialogar com uma questão que é um acidente. É uma situação, uma coisa situacional. Cessou a vida. Quando cessou a vida, aconteceu a morte. É um acontecimento. Não é um ser. Mas ele trata como se fosse para poder colocar no discurso dele. Tem antropomorfismo, tem metáfora, tem alegorias, o Apocalipse é uma bacia de recursos, figuras de linguagem, assim, uma coisa extraordinária. Por isso que foi o livro que demorou para entrar no cânon, que os caras
Eles olhavam para aquele livro, Entender, né? nossa, é estranho, é complicado, e eles preferiram... Muita gente tem medo, né? Tem gente que não gosta nem de ler Apocalipse. Tem gente que nem lê. Ironia, a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Você foi super bem na prova, por isso não passou nessa matéria. Olha só. Sarcasmo, comentário insultuoso, mordaz, zombaria que ofende. Olha uma ironia aqui, ó, Elias. Porque ele, olha só, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Ó, ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, esteja preparando para viajar, né, arrumando as malas, ou talvez esteja dormindo. Então, despertará. Então, ironia. Acorda ele, né? Ironia. A hipérbole. Exagero, figura de linguagem expressiva que enfatiza através do exagero da significação linguística. Morrer de chorar ou de rir. Veja só, hipérbole na Bíblia. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, de fato, Jesus Cristo no seu ministério operou muitas coisas, mas que o mundo inteiro não caberia os livros, talvez uma enciclopédia basta, né? Coubesse lá, ou 2, 3 basta, né? João, né? João, né? Todo amor que ele tem a Cristo, ele mergulha na hipérbole. Alegoria. Expressão figurada não real de um pensamento ou de um sentimento através do qual um objeto pode significar outro. Modo de interpretar que, usando por pensadores gregos, tinha o intuito de descobrir as ideias que estavam subentendidas e expressas de outro modo. Aquilo que está por trás do texto. É o que a alegoria busca, sempre que está por trás do texto. Alegoria na Bíblia, Gálatas 4:24. O que se entende por alegoria? Paulo mesmo diz, isto aqui que eu estou dizendo é alegórico. O que se entende por alegoria? Porque estas são duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. E a outra de Isaac, gerando filhos, né, pela fé de Abraão. Então, os filhos da fé de Abraão e os filhos da escravidão de Agar. Então, você tem dois montes ali. Você tem Jerusalém, você tem Monte Sinai. Monte Sinai, lei e escravidão. Né? Aponta o pecado e não salva. Então, você tem... Paulo mesmo diz, estou fazendo uma alegoria. Isso aqui é uma alegoria. Okay? Então, estou usando aqueles símbolos para construir uma outra ideia, que não é necessariamente aquilo que aqueles símbolos estão dizendo nos seus textos, mas eu estou usando. Estou utilizando aqui para construir uma outra ideia. Então, uma alegoria, por exemplo, que vai dizer aqui, uma alegoria ela é uma construção de metáforas, por exemplo. Uma alegoria ela é mais complexa do que uma metáfora. A alegoria você tem uma metáfora, símile, parábola, analogia e tipo. Com o uso desses recursos, você constrói uma fala, um discurso alegórico, tá ok? Onde você pega aquilo da literalidade, extrai e usa para construir o seu discurso, dando uma explicação outra. Aquilo que Paulo fez. Sinai, Jerusalém. Filhos da escravidão, filhos da fé. Coloca esses dois contrastes aí. Figuras de retórica, mitos, veja, fábulas. A Bíblia tem mitos e fábulas? Tem. Tem lugares onde é usado esse recurso. Segundo o livro de Reis, 14:9. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Então você tem mitos e fábulas. Mitos é uma construção artificial. Ela não é real. Só que ela serve para uma lição de moral, por exemplo. Aqueles fábulas de Esopo. Já viram falar? Que no final sempre tem uma lição de moral. Então o objetivo, você pega, os animais falam, né? E tem diversas situações aí. Inclusive de mito para fábula, só é uma fábula se tiver animais. Então se tem animais que falam, é fábula. Se tiver uma outra construção que não inclua necessariamente, é um mito. Tá ok? Então a fábula, geralmente o objetivo dela é o final, que é a lição de moral. Que é o que Joás fez aqui. Falou, olha, você na verdade é insignificante, é isso que está dizendo. Tá? Você está falando para um Líbano, que é uma árvore nobre, e você é um cardo, você é uma coisinha de nada que eu esmago você facinho. Que a raposa é leve. Né? A raposa é leve, exatamente. Ela não consegue comer. A raposa é azul, ela não consegue pegar e falar, estava estragado. Exatamente. O enigma, a Bíblia tem enigma? Tem o 666, por exemplo, é um enigma. Tá certo? Tem um Salmo 49:5. Inclinarei o meu ouvido à parábola, declinarei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus,
quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas, ele está falando de uma prática da época, que era você construir charadas, parábolas, enigmas, como desafio. Então, 666 de Apocalipse é um enigma. Um tipo. Olha que interessante. Onde é que tem um tipo na Bíblia? Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura. Essa figura é tipo, é a tipologia, o qual é figura daquele que havia de vir. Muitas coisas do Antigo Testamento são tipológicas. O que é a questão do tipo? Ele é o seguinte, o tipo ele já foi um contexto histórico literal. Adão foi um personagem histórico. Só que Adão viveu e morreu. Quando Adão morre, a vida de Adão, que foi registrada no texto sagrado, ela se torna uma tipificação, uma tipologia. Essa tipologia de Adão, futuramente, ela será vivenciada pelo antítipo, que é aquele que tira o tipo do plano das ideias e traz para a realidade. Então Adão viveu, a vida dele foi registrada, o registro está no campo das ideias. Aí vem Cristo, segundo Adão. Do primeiro Adão todos caíram, do segundo Adão todos são restaurados. O Cristo que foi criado, que nasceu, foi gerado e nasceu de uma virgem sem pecado, ele é tipologicamente uma representação do novo Adão. Como Adão não tinha pecado no Éden, depois caiu, Cristo foi gerado no ventre de Maria sem pecado, só que não caiu. Adão caiu e todos caímos com ele. Cristo não caiu, com ele todos ressuscitamos. Ok? Então, Cristo é o antítipo de Adão. E ele pega toda aquela representação que Adão foi na sua vida e ele vivencia ela na sua própria vida. Então, um tipo representa algo que futuramente será tipificado, será concluído. Por exemplo, o tabernáculo é uma tipologia de Cristo. Né? Então, você tem diversos aspectos do tabernáculo, os sacrifícios, o cordeiro pascal, né? O cordeiro da Páscoa. É a tipologia máxima de Cristo, né? O sacrifício de Cristo. Então, Cristo mesmo, ele se coloca como cordeiro. João diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele é a tipologia máxima do cordeiro. Quando matam as crianças também, não é tipologia? Quando matam as crianças, né, você tem na verdade, você tem o cumprimento de uma profecia, né? A profecia que lá atrás falou que angústia, né, em Belém, Raquel não quer ser consolada. E ele usa Raquel, a figura de Raquel também tomando a parte pelo todo. Raquel como a mãe dos filhos de Israel. E aqueles filhos que são mortos causam aflição nela. Então aqueles meninos que foram mortos causam aflição, aflição hipoteticamente causariam aflição em Raquel, se ela estivesse viva para ver. Né? Então é o cumprimento dessa fala profética do Antigo Testamento. Mateus ele sempre se preocupa com isso. Todo evento que acontece, ele busca uma representatividade como cumprimento de profecia. E ele aponta essa profecia. Eu não me lembro que texto ele está usando, tá? Acho que é Miqueias, uma coisa assim, mas eu não me recordo direitinho. Então, ó, tipo, símbolo. Símbolo é bem tranquilo. Ó. Gênesis 9, 12, você tem um símbolo. Qual? O arco das nuvens, que alguns até nem gostam de chamar de arco-íris. Mas é um arco de Deus, vou colocar assim. É um símbolo. Simboliza o quê? O pacto, a aliança que Deus fez com a humanidade. Então, o símbolo é tranquilo. Por que eu não gosto de dizer que a Santa Ceia é um símbolo? Porque um símbolo, ele não tem toda a força de representatividade como memorial. Um símbolo, por exemplo, pode ser alguma coisa que nem exista, que seja uma ideia apenas, simbolizada por esse símbolo. Você tem diversos símbolos místicos que são relacionados a ideias, a ritos, a rituais. Então são um símbolo. Um memorial necessariamente está ligado a um fato histórico. Por isso que a ceia é um memorial. Estamos revivendo a morte de Cristo por nós. Tá, ok? Através da ceia, o sangue derramado e o corpo entregue na cruz por nós, através da Santa Ceia. Então eu entendo que a ceia é um memorial e é muito mais que um símbolo. Os símbolos são usados na Bíblia, por exemplo, o símbolo que foi usado muito pelos cristãos para identificar. Ele chegava num lugar e traçava assim, 2 traços formando um peixe. E aí se o outro, aliás, ele traçava se o outro completasse, ele era um cristão, que é o ictios. Esse ictus, tá certo? Do grego, significa peixe. Cada letra dela é uma inicial de Cristo, tá certo? Iesus Christos Theo Ruios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não, Jesus Cristo, Deus, Salvador. Tá certo? Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. É isso que significa. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador.
tá certo? Iesos Christos Theor Huios Soter. A própria Jesus Cristo, cruz, Deus Salvador. inclusive, é um símbolo, né? Exatamente, é um símbolo do cristianismo. Fomos salvos, né, através da cruz de Cristo. Símbolos, ó, você tem as vestes sacerdotais, o óleo, tá certo? Da unção. O Espírito Santo desceu como pomba, o fogo consumidor, ou o fogo do Pentecostes, o incenso, o sal, né, um símbolo de santificação, de purificação, conservação, né? Fermento é um símbolo usado negativamente e positivamente também, tá ok? Leão, serpente, chave, porta, são símbolos que são na Escritura. Parábola, comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou geometria. Já outras definições que me interessam. Uma parábola, a Bíblia está repleta delas, né? Marcos 4, 2. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e dizia na sua doutrina. E a parábola é uma comparação, tá certo? Uma comparação entre uma coisa e outra. Então, quando você vai construir essa comparação a fim de comunicar essa ideia, na construção da parábola você pode lançar mão de outros recursos. Você pode lançar mão de metáforas, por exemplo, para que na sua parábola esta ideia construída seja semelhante àquilo que você quer exemplificar. Por exemplo, acerca da salvação. Um homem saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu predegais, espinhos e a outra caiu em boa terra. Veja, ele está usando a imagem do semeador para simbolizar as diversas formas de você se comportar em relação à mensagem. Quando você é receptivo e quando você não é receptivo. Tá certo? Quando ela desenvolve você ou quando ela é rejeitada. E aí, através dessa parábola, ele resumiu textos e textos onde ele poderia explicar, tá certo? Detalhadamente acerca desse processo. Ele resumiu tudo numa parábola, através dessa imagem que ele criou na mente das pessoas. O semeador, a semente, que é a palavra, que é o evangelho, e a forma como ela é recebida, se ela é colocada à parte, se é colocada entre predegais, entre espinhos, ou se cai em boa terra. Muito, muito interessante, muito importante esse recurso. O que é um símile? Um símile, basicamente, uma comparação. Isaías 1,18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. E o símile, ele é interessante que ele sempre coloca essa coisa de como, este como aquele. Você poderia dizer, um exemplo que eu li sobre símile, diferenciando ele de outros recursos. Quando Cristo fala acerca de Herodes e diz aquela raposa. Então, se você diz que Herodes é como uma raposa, é um símile. Se você diz que Herodes é uma raposa, é uma metáfora, tá certo? Ou você pode também ironizar. Olha, é Herodes, aquela raposa. Então você está dizendo que as características da raposa estão presentes ali, né? Que é sorrateira, né? Aquela coisa de ser uma pessoa falsa, uma pessoa que dissimula para poder pegar de surpresa. Então você está usando os recursos. Mas quando você quer estabelecer um símile, geralmente você vai aplicar este como aquele. Que aí vai ficar muito claro que você está pegando características, né, principalmente que contrastam, e está comparando entre elas. Quando seja dente como a serpente, por exemplo, é uma símile. Como a serpente, é uma símile, porque você está dizendo, né? Olha, vocês têm que adotar essa característica, e vai contrastar estas com aquela. Como a pomba, como a serpente. Simples como a pomba. Pomba, aquele animalzinho dócil, simples, mas também passa despercebido. Ninguém liga muito. Né? Então, não seja espalhafatoso. Não põe uma melancia no pescoço, não chama atenção. Como uma pomba. Como a serpente, astuto, esperto, fica esperto, né? Fica atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Como esse, como aquele. Muito bom, esse aí é o símile. A interrogação, a pergunta retórica, né? Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos aqueles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, acerca dos anjos? A pergunta retórica é aquela, você já sabe a resposta. Você está fortalecendo a ideia. Então você coloca numa forma de pergunta, mas uma pergunta que já se sabe a resposta, para você poder fixar aquela ideia de uma forma definitiva. Apóstrofe, interrupção inesperada que, no decorrer do discurso, o orador
ou o escritor faz para mencionar seres reais ou fictícios, interpretação direta e imprevista. Apóstrofe, olha só, Jeremias 47:6. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Aí você vê, ele falou com um ser inanimado como se ele pudesse responder. Na verdade é um recurso chamado apóstrofe. Ele está falando, né? A espada do Senhor cessar de causar este mal, este juízo. Antítese, Deuteronômio 39:19. Você tem uma antítese. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto, olha só, antítese importantíssima, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência. Antíteses muito claras, né? Muito claras. Paradoxo, opinião contrária ao senso comum. Sua vitória como presidente foi um paradoxo político. Contradição ou oposição aparente. Falo melhor quando emudeço. Então essa contradição, ela ressalta, né, por meio desse paradoxo, que há um absurdo na fala, mas esse absurdo tem uma intenção. Então, é uma coisa irreconciliável. Falo quando emudeço, contraditórios, né? Paradoxo. Só que ele está querendo comunicar uma verdade através disso aí. Né? Por exemplo, os gestos dele são mais importantes, relevantes. Paradoxo na Bíblia, para encerrar. João 16:6. Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que ele está vendo paradoxo aqui? Porque em outro lugar, Jesus usa o fermento também como um símbolo positivo, que o evangelho é como uma mulher que acrescenta tantas medidas de fermento à massa até que ela cresça. Então, quer dizer, ali, o fermento ele foi usado de uma forma positiva. Ou seja, o fermento que era antigamente... Você sabe como é que era o fermento antigamente, na época de Cristo? É um fermento natural, né? O fermento, no caso, algumas regiões deixavam parte da massa que apodrecia de lado. Quando iam fazer mais pão, pegavam um pedacinho da massa apodrecida e acrescentavam. Fermento mãe, acrescentando na outra. Exatamente. Aí, né? maravilha, estou falando com especialista, né? Pode explicar então aqui. Aqui é a sua praia, a sua área. Veja só, aí a fermentação, né, decorrendo daquela que ia crescer a massa. E aí Jesus, em um certo momento, ele usa positivamente. Que o evangelho vai fazer isso, o evangelho vai expandir, vai crescer. Mas em outro lugar, ele usa a doutrina dos fariseus como fermento. Cuidado com a doutrina dos fariseus, porque vai crescer, mas vai inchar. Exatamente. Se você abrir, não é que todo aquele tamanho é inteiro de massa. Tem bolhas ali de ar, é airoso, né? Então você vai cortar, não tem tanta massa assim. Então os fariseus tinham aquela doutrina que inflava, parecia que eles eram extraordinários. Parecia que assim, eles eram uma sapiência terrível. Mas por dentro, na verdade, não tem grandes coisas, né? Na verdade, é a invenção humana. Então, é paradoxal, mas se você ler conforme o contexto, você vai entender que aqui o uso é nesse aspecto, ali é em outro. Por isso que a gente valorizou aqui. Tem que ser de acordo com o contexto e a intenção do autor, porque aí você vai saber quando ele está favorecendo esse aspecto, quando está favorecendo outro aspecto. Mas para isso você tem que se submeter à intenção do autor. Esse é o objetivo. Pessoal, graças a Deus, chegamos a bom termo e agora vamos partir para aquela parte interessante da aula chamada prova.